Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, continuando o nosso conteúdo, adquirindo conhecimento, mesmo à distância, mas a tecnologia faz a gente aproximar mais um pouco. Eu também tô com saudade da turma inteira, mas é necessário esse isolamento, né? É pro bem de todo mundo, tá bom? Continuando com o nosso conteúdo, a gente viu aí uma série de modalidades, né? Que a reprodução do som, perdão, ela veio ao decorrer da história, né? Aí tivemos os discos de vinil, tivemos as fitas cassetes, aí tivemos os CDs, aí veio pro DVD, os pendrives também, uma série de coisas. Enfim, e aí, como igual eu sempre falo pra vocês, a história vem acontecendo e a arte vem mudando com a história, de acordo com as necessidades. Na verdade, vem se criando quebra de paradigmas. A arte ela vem quebrando um monte de coisas que a sociedade vem transformando junto, né? Então, no final da década de 40 aí, nós tivemos um novo estilo de música, né? Chamada de música concreta. A música concreta, o que será, professora? A gente vê tanta coisa, eu nunca ouvi falar. Se questiona, o que vem a ser música concreta? Balãozinho na cabeça. Então, a música concreta, ela teve aí no final da década de 40, como eu tinha falado para vocês, foi uma série de gravação de música, de reprodução de sons a partir de sons já pré-existentes. Ou seja, um som de uma máquina de lavar, o som, agora tá chovendo, vamos pôr, o som já da chuva, o som de pessoas falando. Então esses sons eles já existiam. E aí o que aconteceu? Foi pego esses sons para reproduzir uma nova melodia, um novo som, tá? Então, para resumir, a professora vai falar que a música concreta, ela foi uma criação baseada na gravação e na manipulação de sons já existentes, certo? Então, essas gravações elas eram feitas em fitas magnéticas, tá? A professora pegou aqui para vocês uma imagem, deixa eu até enquadrar aqui para vocês verem melhor, tá? Aí, em fitas magnéticas, tá vendo? E aí, os concretistas, eles conseguiam remover sons, colocar sons nessas fitas, alternar a velocidade com para mais rápida ou para mais lenta, aumentar sons agudos ou graves, sabe, gente? Então, assim, essas fitas, ela dava mais uma amplitude para poder variar os sons, certo? Isso é bem legal. E os pioneiros foram o Pierre Schaffer, olha, o francês da professora, e o Pierre Henry, tá? Essa foto aqui é de um estúdio, certo? Esses dois pioneiros, o Schaffer e o Henry, eles fizeram a sinfonia para um homem só, tá? E essa sinfonia, ela foi baseada na gravação de sons de diversas pessoas, como a professora tinha visto falou para vocês. Então ele pegou vários sons de diversas pessoas, ou na rua, ou falando, o barulho das pessoas, juntou, unificou e produziu um único som, certo? E aí, um modelinho para vocês de música concreta. A professora pegou também aqui uma foto do Pierre Henry, na década de 50, onde ele estava debruçado, ó, novas tecnologias, professora também, debruçado aí na mesa de som, tá vendo? E estudando, vendo como, olha como ele era novinho, tá vendo? E já desenvolvendo tecnologias novas, assim como nós também hoje estamos tendo que, né, interagir com toda essa nova tecnologia, certo? Agora vamos falar um pouquinho dessa música concreta aqui no Brasil. Então, um músico que trouxe para você, que foi que trouxe para ele mesmo, que foi influenciado pela música concreta, foi o Hermeto Pascoal, né? Pascoal, bem, Páscoa agora chegando. Ele nasceu em Alagoas e ele era multi-instrumentalista e ele era um arranjador também. A própria palavra já fala, multi
multi-instrumentalista. A professora sempre fala para vocês, na arte, pega a palavra e destrincha ela. Multi-instrumentalista, ou seja, ele tocava diversos instrumentos, certo? E o arranjador? O arranjador é aquele que define como a música vai ser distribuída entre os diferentes instrumentos. Tem um instrumento aqui, um instrumento aqui, e como que essa música vai distribuir entre esses instrumentos? Então é chamado de arranjador. O Pascoal, ele fazia essas duas coisas, tá? Ele tocava acordeão, flauta e violão, tá? E ele foi influenciado pela música concreta e começou a descobrir os novos sons e novas coisas. E lá na página 51 de vocês, ele tá tocando um instrumento, tá fazendo barulho com o instrumento. E aí eu queria que vocês fossem lá, vai ficar aí a dúvida na cabecinha de vocês, dessem uma olhada para vocês tentarem descobrir o que ele tá usando para fazer o som. Foi uma apresentação lá em Nova York, tá? Vocês vão lá na página 51, vão dar uma olhadinha, ver se vocês conseguem descobrir o que ele tá usando ali para emitir som, para fazer essa música concreta. Vou deixar aí para vocês tirarem a curiosidade, certo? Quando foi em 2008, o Pascoal, ele deixou um bilhete escrito, também está no livro de vocês esse bilhete, que por sinal tá todo coloridinho, tá super bonitinho o bilhete, achei super criativo, autorizando as pessoas que quisessem usar qualquer música, aqui no Brasil ou no exterior, qualquer música, qualquer um podia gravar as músicas dele, entendeu? Achei tão bonitinho isso, de compartilhar a arte, de não ser egoísta, né, de querer divulgar, né, essa arte diferente, essa música diferente. Então ele deixou esse bilhetinho, autorizando tanto as pessoas do Brasil quanto do mundo inteiro a utilizarem as suas músicas sem problema algum. E por que a professora tá falando isso? Porque hoje, a gente conhece hoje um negócio que chama direitos autorais, tá? No caso, o Pascoal abriu mão de todos os direitos autorais da sua música. O que seria direito autoral, professora? Muitas pessoas já ouviram falar, e muitos assim, fica, o que será isso? Eu sei mais ou menos. Eu vou deixar para vocês, vou dar só uma breve explanação. Direitos autorais é quando a pessoa usa uma música, né? Por exemplo, o direito autoral dessa música é do Roberto Carlos, porque foi o Roberto Carlos que fez, então a gente tem que pedir licença ou tem que pagar para usar. Existe uma série de regulamentação a questão disso. Eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco disso a respeito dos direitos autorais, e aí no livro fala para vocês dos direitos morais, dos direitos patrimoniais, tá? Porque isso é muito importante, que de repente a gente lá escreve ou canta uma música e fala, fui eu, isso dá processo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós fazemos festa, tem que pagar a questão se não me engano, acho que é do ECAD, que esse valor é revertido para os artistas, entendeu? Porque estamos usando a música deles. Isso é um assunto, assim, mais amplo, então a professora também vai deixar para vocês como tarefa pesquisar um pouquinho mais sobre direitos autorais para vocês entenderem. E vocês que gostam tanto de música, que eu sei disso, né? E eu também gosto muito, mas a gente tem que se preocupar com essas questões também burocráticas, certo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, vai lá no e-mail da professora, fabriciatorresdesigner@gmail.com. Vai lá no Instagram da professora, @fabriciatorresdesigner, manda pergunta, não tem problema, a professora responde para vocês, tá? Tamo aí em aberto, sempre para ajudar. A gente vai abrir um parênteses no meio desses direitos autorais, que a gente tem uma pessoa que foi muito importante na questão da luta por esses direitos autorais dos artistas. E essa pessoa não foi só importante por isso. O que acontece? É uma mulher. Então essa mulher, ela viveu aí no século XIX, tá? E ela nasceu no século XIX, passou aí pro XX.
E ela lutava muito pela essa desigualdade, né, masculino e feminino. E na época dela havia uma submissão das mulheres. As mulheres tinham que ser submissas ao marido, aos pais e aos maridos, entendeu? E ela era uma mulher que quebrava, que sempre queria quebrar essa ordem da sociedade em que ela vivia. Ela era filha de negra com um militar branco. E o nome dela é Chiquinha Gonzaga, tá? Então, assim, das mulheres extraordinárias que lutaram aí para ter uma certa igualdade social, para se destacar no meio da sociedade com as ideias inovadoras, a gente tem que ter bem, assim, na cabeça a Chiquinha Gonzaga. Ela deixou o casamento que foi arranjado naquela época, né, para viver de música. Então, isso para a época dela foi, assim, um boom, né? Ela foi revolucionária. E uma das coisas também que ela notou bastante foi por essa questão dos direitos, tá? Dos direitos autorais. Ela achava, mas se eu produzo uma música, se eu faço uma música, a pessoa tá usando o teatro, eu tenho que receber por isso, né? Então ela lutou muito contra essa sociedade machista, vamos dizer, para ter esses direitos e para viver de música, lutar por essa questão dos direitos autorais no Brasil mesmo, tá? É importante vocês deixarem bem na cabecinha de vocês a figura da Chiquinha Gonzaga, certo? Agora a gente vai passar para um outro paralelo. A gente falou da música concreta, nós vamos falar da poesia concreta. Já no outro vídeo, tá bom? Beijinho, até logo!